e esses ambientes são afetados, como a gente está falando de instâncias sociais, eles são afetados por determinações de outras instâncias sociais. Isso daqui não é puro, né? Essas instâncias, esses ambientes, eles não funcionam de maneira pura, porque eles vão sendo afetados por determinações de outras instâncias. Eu costumo falar, por exemplo, quanto a mídia interfere aqui quando a gente está nessa instância, tem interferido, né? Quando a gente está nessa instância do objeto a ensinar, comentando o que está na lei, criticando, dando opinião, né? Quer dizer, a mídia é muito forte. Então, essas instâncias, elas são as centrais nesse processo, mas elas não estão imunes às interferências de outras instâncias. Então, esse traço que eu fiz aqui, talvez fosse bom primeiro colocar pontilhados, né? Porque daí dá essa ideia de alguma coisa mais contínua, digamos assim. E eu coloquei setas nas duas direções, porque você tem relações de interferências de mão dupla aí. Está correto? Você pode pensar, por exemplo, que muitas vezes o modo como o objeto de saber é recontextualizado na lei, no livro didático, pode mover a instância acadêmica, muitas vezes. Muitos de nós que lidamos, por exemplo, com pesquisa sobre ensino de língua, as nossas pesquisas, às vezes, elas decorrem daquilo que aconteceu no livro didático, dos modos como os livros didáticos estão circulando. Então, vocês percebem que essa instância pode afetar a instância da produção do conhecimento. Então, elas se afetam reciprocamente. Bem, e por fim, você tem aí, quando esse objeto a ensinar, ou objeto de ensino, aqui também muitos chamam objeto de ensino, o termo significaria a mesma coisa, quando ele entra no chão da sala de aula. Aí, quando ele já é filtrado pelo trabalho do professor e principalmente pela interação do professor com seu aluno em sala de aula. Aí esse objeto a ensinar já se transforma então em objeto de ensino. O que nós temos aqui? Aqui você teria, digamos assim, um pouco plano de aula como gêneros, mas você teria também atividades e tarefas. Tá certo? E o ambiente, principalmente a sala de aula, o trabalho docente. Assim, parece um pouco esquemático, né? Demais. Assim, o Chevalier ele foi bastante criticado assim, por causa de uma teoria da transposição didática. E essa teoria ela circulou em muitas didáticas. Você vai lá com o pessoal da didática da matemática, eles continuam lidando com a noção da história, da geografia. Todo mundo que se forma professor nas licenciaturas, de algum modo, tem algum contato com essa teoria, porque realmente ela é muito elucidativa, né, desse processo. E aí, claro, como toda teoria, você tem muitas críticas a ela. Por exemplo, uma das críticas que se fez ao Chevalier é que talvez tenha ficado muito esquemático isso. Mas eu sempre acho que ele propôs aí um embrião da noção e analisou também dados a partir dos dados que ele analisou, aí ele teorizou, e aí a função nossa, né, incrementar com críticas e com acréscimos a noção. Então eu não acho que seja inválida a noção de transposição didática. Por exemplo, eu gosto da ideia da transformação que está na base da noção. Essa ideia dessa transformação inevitável do saber. Do momento que ele sai da academia, quando ele passa para as instâncias que tentam transformar em currículos e programas e livro didático, e principalmente, que aí é o objeto do trabalho, da pesquisa deles, que aí é o mais fascinante de tudo, é o que acontece na sala de aula, com esse saber.
Porque o estatuto desse saber vai